Boa tarde a todos, como estão vocês? Vamos começar aqui mais uma agenda aqui com histórias inspiradoras. Hoje vai estar um pouquinho diferente, a gente tem um convidado diferente, vai ser um formato diferente, mas vamos lá. Hoje estamos aqui com um professor que ele é estudioso da ansiedade, especificamente ansiedade e o culto à produtividade. Seja bem-vindo, professor Wanks. Muito obrigado, prazer estar aqui. Poliana, vamos falar um pouquinho sobre sua história inspira? Conta aí, explica pra gente o que é o quadro. Vamos lá, Wanks. Nós temos um quadro aqui no Doses Milionárias que chama Sua História Inspira, e uma vez por semana nós trazemos pessoas, lideranças de organizações sociais que lidam com o social ali no dia a dia, e também empresários ou indivíduos que apoiam essas organizações. E a gente sempre fala o que inspira essas pessoas a fazerem, a entrarem no social, a engajarem no social, e conta um pouco da história delas, porque a gente sempre percebe nessas histórias que sempre teve um gatilho, teve algo, alguma situação, algum acontecimento, né, na vida daquela pessoa que foi liderar determinada organização, que criou aquela organização, que despertou ela pro social, e geralmente tem um gatilho no empresário também. E a gente fala um pouco, né, dessas inspirações e mostra como isso traz benefícios também, tanto em nível pessoal quanto em nível organizacional, para também inspirar outras pessoas a entrarem nesse mundo, né, nesse universo do social. Legal. E hoje a ideia aqui, o quadro ficou um pouco uma retrospectiva, né, de tudo que a gente trouxe, de todos os aspectos que a gente já trabalhou: doações, voluntariado, investimento social, investimento em organizações de impacto, e falar um pouco sobre trazer um pouco sobre todo esse universo. Mas a gente quer pegar um gancho aqui também com um tema que você conhece muito, que é a ansiedade. E o que a gente percebeu? Que o trabalho ligado ao social, uma das características dele é que faz com que a pessoa se desconecte, né, daqueles problemas cotidianos que ela vive, e ela fica imersa em outra realidade, e aquilo traz outros aspectos de melhoria em relação ao ser humano, qualidades humanas mesmo, que a gente tem percebido aqui de uma forma geral, né? Inclusive a visão de vida, né? Então a gente fala assim que a transformação não é só o impacto social que aquela atividade, né, causa na organização, mas também para a vida da pessoa. Então, como o quadro chama Sua História Inspira, a gente quer também trazer essa inspiração para que mais pessoas busquem utilizar os seus talentos, né, na causa social, né? Mas antes da gente começar também, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, professor. Ixi. Bom, eu comecei assim, quando eu acabei o colégio, eu comecei a trabalhar como vendedor de carro. Porque meu pai, ele falou que acabou o contrato dele comigo, né? Boa, vou anotar essa. Anota aí, Poliana. Vamos lá. Qual que é a idade que acaba o contrato? Acabou com 17, que ele falou, ou 18 anos, ou se formar no segundo grau, né? No ensino médio, hoje em dia, né? Nós temos 3 contratos em casa. O que ocorreu primeiro? O que ocorreu primeiro foi eu concluir o ensino médio, né? Então, com 17 anos, aí eu não sabia nem o que fazer. Aí ele chegou pra mim e falou, e aí? Eu falei, como é que trabalha, né? Eu não sei como é que é, assim, como é que entra no mercado. Aí ele, não, vou ligar para um amigo meu e vou pedir um emprego. Aí ele tinha um camarada lá que ele conhecia, então eu comecei a trabalhar como vendedor de carro. Então foi muito bom, porque eu aprendi logo de cara a lidar com pessoas, né? Com gente. Aí depois trabalhei em shopping, fui gerente de loja de shopping e tal. Aí depois já fazia administração de empresas, né? Aí eu acabei migrando, então, deixar esse negócio de venda um pouquinho de lado e vou trabalhar com empresas. E eu tive sorte de trabalhar com um camarada que ele tinha vários negócios, que ele tinha concessionária, ele que trouxe a Guess pro Brasil, que nem tem mais aqui no Brasil, né? Mas ele que trouxe a Guess pro Brasil, ele tinha fazenda, tinha um monte de negócio. Ele estava montando uma holding. E ele precisava de um estagiário que soubesse falar inglês para ajudá-lo, tipo, ser assessor dele. Você faz tudo, né? Aí tive sorte que logo no começo eu vi aquele negócio assim, e ele trouxe, eu morava em Recife na época, estava na UFPE, Federal de Pernambuco,
e ele trouxe consultores de São Paulo para montar uma holding. Então foi a primeira vez que eu vi um contrato social, por exemplo, que a gente estudava isso na administração teoricamente, né? E montar uma holding, um negócio assim. Aí eu lembro quando eu vi aqueles consultores, assim, tudo engravatado de São Paulo, assim, eu falei, cara, é isso Falou que eu quero. pessoal chique. Isso O que esse pessoal faz, né? E realmente minha carreira foi, assim, cheguei a ser, por exemplo, atuar como diretor na PwC, que é uma das Big Four, né? Que chama de consultoria a nível mundial e tal. Sim. Hoje em dia eu estou na Plano, sou diretor lá sócio-diretor de uma unidade de negócio, né? Que é a Plano Academy. Minha carreira sempre foi... A Plano é uma consultoria. É uma consultoria. A gente que faz o GovBR, a gente que fez e implantou o GovBR, por exemplo. É uma consultoria em tecnologia, então. A gente é especialista em projeto. Projeto e transformação digital, né? Então, é isso que a gente faz lá. E eu estou numa unidade que é de curso online, que a gente está criando, entendeu? Então, que é o Plano Academy. Então, e sou executivo. o GovBR hoje, para quem não sabe, é uma plataforma, não é mais só uma plataforma de gestão de processo governamental, ela é uma plataforma que entrou em várias unidades, né, em várias frentes do governo. Tem mais de 2.000 serviços ali dentro. E o legal gigantesco. É que ela toca o cidadão e toca o servidor público. Ela fica bem no meio mesmo, assim. Então é um negócio fantástico, assim, sabe? O pessoal poder conceber um serviço tem que pensar primeiro no cidadão e tal. Então, se esquecer a senha do GovBR é quase que perder a identidade. Um dia desse eu precisava assinar um documento e eu falei, agora ferrou. Perdeu a documentação. Não faço mais nada. Faz mais nada na vida. Então eu atuo como executivo, né? E em paralelo eu dou aula há muito tempo na FGV, no IBMEC, na PUC. Aquela velha piadinha, né? Então, além de trabalhar, dá aula, né? Exatamente. Mas eu nunca quis, assim, eu tive a oportunidade de viver só dando aula, mas eu acho que é um mal de professor da MBA. Então, quando essas instituições recrutam, como, por exemplo, a FGV ou o IBMEC, normalmente a pessoa é bom no mercado. E tem também uma formação acadêmica boa. Mas eles querem no mercado. Aí o cara começa a ganhar dinheiro dando aula. Aí ele perde o mercado. Ele começa a perder o mercado. Então, quanto mais tempo ele dá aula, ele vai se afastando da realidade. E daí eu nunca parei de atuar no mercado, que os exemplos que eu dou são reais, são práticos e tal. E a pegada é essa. É isso. Então, assim, eu não sou professor em tempo integral. Acho que eu não faço nada direito, né? Assim, então, eu faço muito... um pouco de cada coisa. Faço um pouco de cada. Mas é escritor também. Isso. E aí conta pra gente, você descobriu como que cura, qual que é, como que lida com a ansiedade, né? Porque então, olha, eu nasci, eu não sei se ela nasceu antes, nasceu comigo, acompanhada, ou se eu peguei ela já da infância, mas me acompanha a vida inteira. Hoje em dia, então, aí eu escrevi recentemente um livro, né, de ansiedade. Essa ansiedade que é essa agonia que a gente tem uma culpa, que a gente tem de estar produzindo mais, tá fazendo pouco, um sentimento de insuficiência constante que leva à ansiedade, né? Então, assim, eu senti isso, né? Imagina, dando aula, querendo dar cada vez mais aula e querendo ser um bom professor, tendo formação. Eu já fiz o doutorado em 2010 e larguei. E eu lembro quando eu larguei, porque eu estava com projetos grandes e tive que abandonar o doutorado. Você ficou se culpando porque... Eu fiquei me culpando. Cara, como é que eu largo o doutorado e não sei o quê? E agora tá aqui na época eu era executivo de uma empresa de telecom, né? Então, e tô aqui e tinha que dar conta de tudo. Depois tem filha e tem que dar conta de filho, educação e não sei o quê. E você quer comprar apartamento e quer não sei o quê. Você quer fazer tudo, né? Aí todo mundo viajando. Eu lembro, eu tava ruim de grana um tempo atrás. Todo mundo viajando pra fora. Todo mundo foi pra Cancún. Eu nunca fui. Entendeu? Aí você se sente culpado também, que você vê o pessoal. Fala, todo mundo pra Cancún. Tem uma coisa de errado. Então, assim, aí eu comecei a estudar esses negócios, né? Então, eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a falar de soft skills. Então, eu comecei a estudar para mim, para desenvolver essa habilidade de falar melhor com as pessoas, de conseguir me conectar com as pessoas e tal. E estudando isso, naturalmente, fui caindo nesse negócio de ansiedade, que é um mal moderno. O Brasil é o país com maior quantidade de pessoas ansiosas, que é uma doença... É uma doença. Pouca gente sabe que é uma doença. É reconhecido como doença. Exatamente. Então, e ela ainda, além de ser uma doença, ela ainda é causa de várias outras patologias. Ela é causa e é causada. Lá nos Estados Unidos, eles falam que a ansiedade é causa da depressão e a depressão é causa da ansiedade. Então, um causa outro e outro causa um. Por exemplo, em relação a esse ponto especificamente, né? Mas, apesar de ter feito o curso de terapia, mas não atendo ninguém, não tenho o menor interesse de ser terapeuta. Eu fiz para eu me atender. Uma autoanálise. Eu fiz hipnoterapia, terapia, eu fiz esse negócio todo. A hipnose é um negócio muito legal. Curioso. Muito legal. Bem legal. Eu fiz e uso, mas sempre usei para mim,
para parentes e às vezes pessoas muito próximas. Você que consegue pedem. usar para você? Consigo, claro, a gente faz É isso. possível né? Fazer auto-hipnose. fazer auto-hipnose? A gente faz isso, na verdade. Disso. A gente faz isso naturalmente, né? Assim, com a gente mesmo, entendeu? Então, é muito fácil. A diferença é que torna o processo consciente, né? De você poder se programar para alguma coisa. Então aquela coisa da hipnose de acessar os campos que você não acessa no estado normal. Por exemplo, Consegue. questões lá do subconsciente, que vem da infância, momentos. Isso você consegue fazer com a auto-hipnose? Consegue. Com hipnose. Exatamente. Auto-hipnose consegue. Eu vou fazer um curso desse. Cara, é muito legal. Eu acho que todo mundo deveria Porque fazer. a gente descobre e ninguém fica sabendo. Não tem Porque, nenhum na verdade, analista. Só você descobre eu diria que essa auto-hipnose é um hiperfoco, assim. Você consegue... Cara, eu vou focar nisso daqui. Aí você vai cavando cada vez mais. Você consegue lembrar de... Algumas coisas você inventa, na verdade, também. Entendeu? Mas tudo a gente inventa alguma coisa. Quando a gente guarda alguma coisa na memória... Então, eu tô vivendo aqui com vocês. Aí eu decoro mais ou menos sua roupa, você não estou prestando atenção na sua roupa, mas sei lá, eu vou e decoro esse negócio aqui. Quando eu vou recuperar a memória, tanto que tem, até o pessoal inventa isso, não dá aquele negócio quando você olha para um lado, você está mentindo e outro, não tem nada a ver esse negócio, cara. Tem a ver você olhar para um lado, você está construindo uma imagem, a pessoa fala que você está mentindo, e outro você está recordando da imagem. Mas toda vez que você recupera então amanhã eu vou falar que eu vim aqui para alguém. Ela fala, eu tava tal, não sei o que aconteceu, isso aqui. Falar exatamente. Então eu vou recordar e vou criar um pedaço, assim, para poder montar o filme na minha cabeça, entendeu? Então algumas coisas são inventadas, faz parte que da diz memória. Que o nosso cérebro, ele não tem essa distinção tão clara, né, do que é, do que está acontecendo na realidade. Tem diferença nenhuma, é só onde está guardado. Só isso, entendeu? Então, assim, você tem uma memória imediata, entendeu? E quando essa memória se consolida, que normalmente quando a gente dorme, ela vai e passa para uma memória, digamos, de mais longo prazo. Entendeu? Então, para você poder acessar ela, então você vai acessar essa memória de longo prazo. E quando você recupera ela, você não recupera ela bonitinha. Você não é um computador, né? Entendeu? Assim, apesar do nosso cérebro ser um computador, mas ele não recupera o filme bonitinho. Então, você vai inventar algumas coisas e outras realmente, digamos que é baseado em fatos reais. Sua hipnose vai fazer você descobrir coisas baseadas sempre a nossa memória recuperada é baseada em fatos reais. Ela não é precisa. Tem coisa que eu posso inventar baseada em coisa que eu vivi, que eu li. Entendeu? Por isso que é interessante a pessoa fazer terapia, que não é comigo, de novo. Vai no médico, vai no terapeuta, vai no psicólogo. Você recomenda. Recomendo bastante. Aí sim tem método e tal, o pessoal vai ensinar a recuperar essas coisas, tratar alguns problemas. Mas você traz bastante disso que você aprendeu para o seu livro. Você traz algumas questões dessas. Então, mas o meu foco é essa ansiedade da culpa por fazer mais. Então, esse culto à produtividade. A cultura hoje em dia é que a gente tem que ser produtivo. É quem tem que entregar mais. Tipo vocês, cara, eu tenho que conduzir o podcast, tem que mandar bem, tem a quantidade de audiência, tá tendo like, não tá tendo. Tipo, você comentou que se machucou e tá aqui, aí falou, cara, eu não posso me dar o luxo de ficar sentindo dor. Aquilo também. Eu tenho que ir. Aí você entra, e isso tudo é acelerado pelas redes sociais. Que eu falo no livro é a vida editada dos outros. Você não vai colocar lá nas redes sociais você se lascando. Concorda? Concordo. Você coloca lá, às vezes você tá ferrado de dor, você vai, olha, eu tô aqui, mas eu tô superando. Mas na verdade tu tá ali quase morrendo, mas você vai colocar que você tá se superando, entendeu? Mantendo a dignidade. Quando eu vejo aquilo lá, eu falo, cara, olha só, o cara machucou lá e o cara tá lá, então eu não tenho direito a tipo, curtir a minha dor ou a ficar mal, entendeu? Então... E aí gera todo um efeito ali. Né? Aí isso gera uma ansiedade. Então é essa ansiedade que eu abordo lá. Então uma ansiedade de, normalmente uma culpa ou um sentimento de insuficiência que é autoimposta para fazer mais. Então, nos Estados Unidos, se chama de Productivity Anxiety. Então, uma ansiedade, traduzindo ao pé da letra, né? Ansiedade da produtividade. Que eu acho que pra gente, português brasileiro, não é uma tradução boa. Então, no livro, eu coloquei ansiedade do culto à produtividade, que eu já tô achando também que não tá bom. Como tá na revisão, técnica, eu acho que vou mudar. Você já tá pensando, né? Eu tô pensando em... Escritor faz isso. Eu tô pensando em mudar o título, alguma coisa de culpa, que nem eu tô comentando aqui agora. Você tem que... Agora que foi pra revisão, muda o título e deixa pra lá, deixa publicar, porque você fica querendo mudar. Então, eu tô esperando o retorno da revisão, entendeu? Mas eu tô, assim, eu montei um grupo no WhatsApp, então tô colocando ali o pessoal tá dando ideias para poder, talvez eu mude o título. Mas o conceito não muda, né? Que é essa ansiedade, esse conceito da Productivity Anxiety. Então... Você falou ali do doutorado, eu comecei o doutorado, acho que foi 2000 e...
16. 2016. A gente tá em 2023, né? 24. Falta a tese para eu escrever. Eu parei na tese, né? Tranquei o doutorado na tese. Aí eu tive 3 filhos. Trabalhando em cargo de alta gestão, em governo federal, na ONU, depois governo federal, e assim, no batidão mesmo, e gestação difícil, passando mal. Demorei, mas eu acho que até hoje eu ainda sinto culpa. Exato. Mas no início era impossível. Você quer ser uma culpa. boa mãe, você quer ser uma boa executiva, quer ser uma boa doutorado? doutora, quer concluir. Cara, é impossível. Era para eu ser doutora há 6 anos. Imagina eu, desde 2010. Não, e pior que eu tenho amigos que fizeram doutorado comigo naquela época lá, entendeu? Que hoje em dia são doutores consolidados, com várias publicações e tal. Não sei o que. Eu falo, cara, era pra eu estar aí. Entendeu? Mas aí eu consegui ficar bem. Se libertar, né? Em relação a isso, entendeu? Então, assim, não tem como ter tudo na vida, né? Então, assim, você tem que... Tem um conceito que eu acho legal, que chama-se dubi-dubi-dubi-du. Que é americano, né? Assim, o negócio que é dubi-dubi-du. Então, você tem que viver no dubi-dubi-du, como se fosse cantando, né? Então, o do, em inglês, é fazer. E o bi é ser. Então, você tem que conseguir equilibrar o fazer e o ser. Não pode ser só du, senão você vira gago. Você não performa. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, para performar, isso está no livro. Então, para performar bem, para entregar bem, você tem que dar pausa. Você tem que pausar. Então, quando eu consigo equilibrar... E aceitar as suas fraquezas, então, o fazer, também, a sua humanidade. Ser, exatamente. Eu consigo, por incrível que pareça, apesar de ter mais... se eu só faço, então é 100% de fazer. E se eu faço e ainda paro um pouco para descansar, então tem menos fazer, concorda? Mas eu entrego mais. E daí com mais qualidade, vai ter menos refação e tal, entendeu? Então você tem que viver no dubi-dubi-dubi-du, não no du-du-du-du-du-du. Muito bacana. Quando que você vai lançar, Wanks, o livro? Eu descobri essa semana, falando com a editora, que não se lança livro, eu não sabia. Não se lança livro em novembro, dezembro e janeiro, no Brasil. É mesmo? Também não sabia, né? Foi bom você falar que a gente tá aqui com o livro aqui não vale a pena. No forno também. Então, mas por causa do período de festas? Exatamente, o foco não é esse. Foco não vai... Então, provavelmente, eu vou lançar em fevereiro ou março do ano que vem, mas tem toda uma campanha que você faz, uma jornada para chegar ali e lançar, entendeu? Como se fosse uma gestação até. É uma boa dica aí. Então não lance agora. Ótima dica. Entendeu? Mas você tem que ir criando aquele clamor, digamos assim, entendeu? Criando comunidade e tal, porque quem vende o livro não é você, né? O que pareça. A sua atuação faz vender, né? Mas não é você que vende. Quem vende, na verdade, são as pessoas que vão indicar no boca a boca o seu livro, entendeu? Então você tem que ir criando Você tem que ir criando uma rede. Uma comunidade. E por isso que você falou que você já está também com um grupo aí, já está aquecendo, já está fazendo um aquecimento. Por isso que talvez mude o título. Tem tempo. Não tem por que ter agonia, sabe? Não tem por que ter essa ansiedade. Agora você vai... Você vai querer fazer logo e tal. Já vai pro ano que vem, né? Aí o pessoal fala, mas se alguém publicar antes? Publicou, Não vai ser igual o meu, isso eu tenho certeza. Que o meu sou eu que fiz, né? Tá registrado e tudo mais. Né? Já tá na editora, você já registrou, já é seu. Agora, o Arilson Tavares aqui tá falando que dizem que o escritor nunca termina seu livro. Né? Ele desiste e continua e fica revisando até a sua publicação, né? Ele sabe muito bem porque até hoje ele pensa nos ajustes do livro que ele publicou há 10 anos atrás. É isso. Cara, acontece. Acontece. Muito bom o comentário dele. Mas eu consigo me desligar, assim. Eu consigo encerrar. Mas isso não quer dizer que eu não pense. De vez em quando eu penso, putz, eu poderia ter colocado esse conceito lá. De vez em quando eu ouço alguma coisa. Mas eu falo, cara, assim... Não, pensa no próximo, faz isso, assim, agora pro próximo eu já coloco isso daqui. É o que eu faço, eu anoto, então eu tiro daqui, até quando eu fiz um tempão atrás um curso de GTD, aquela Getting Things Done, que é uma técnica de gestão do tempo, de produtividade, aí o camarada, eu esqueci o nome do camarada que inventou essa técnica, mas ele falava que uma das coisas que deixa estressado, ele não falava de ansiedade, falava de estresse. Que deixa estressado, você ficar com coisa na cabeça. Então, então eu fico, cara, eu tenho que passar no mercado. Eu tenho que colocar isso no livro. Eu tenho que preparar um relatório. Eu tenho que ir para reunião não sei o quê. Eu tenho que mandar e-mail. Você fica um monte de coisa. Uma das coisas que você pode fazer para aliviar o estresse, hoje em dia, a ansiedade, é você fazer o download, né? Eu faço isso. Então, assim... Eu sempre faço. Parece que dá um alívio. Exatamente. Você coloca no papel, cara, não precisa mais pensar nisso. Está ali. Aí depois eu olho. Isso. Então, quando tem ideia do livro, eu anoto. Entendeu? Eu coloco ali e eu pretendo não fazer uma segunda versão. Não sei se vou fazer, mas nem lancei o primeiro ainda desse de ansiedade, né? Então, mas talvez uma segunda versão. Já tá lá os insights, já tá... É isso.
Entendeu? Você tem que ser tranquilo. Né? Tá certo. Agora, a gente tem entrevistado aqui, alguns empresários, você falando de soft skills, e controlar a ansiedade é uma capacidade, né? É uma inteligência emocional, é um desenvolvimento. Sem dúvida. E os empresários, eles têm falado assim, como o ceder o tempo ali do funcionário para o funcionário participar de um trabalho voluntário, ele pessoalmente participar desse trabalho voluntário, como isso faz com que ele faça esse delink, assim, esse desconectar, né, daquela realidade do trabalhar ali intenso, né, dentro do mundo corporativo, e como isso gera aperfeiçoamentos na inteligência emocional. Sim. Melhora a empatia, melhora capacidade de comunicação. Alguns relataram até a questão de produtividade desses funcionários. Até produtividade. Que atuavam como voluntários, enfim, né? Faz sentido. Faz total sentido. Faz muito sentido. Então, quando você vê assim, todo esse aspecto, né, de soft skills, e aí a gente está falando aqui, né, para quem está ouvindo a gente, soft skills tudo que está relacionado, né, Wanks, à inteligência emocional e a capacidade do ser humano de se comunicar, de ter autocontrole, de conseguir fazer ter resiliência, uma gestão, né, das suas fraquezas e fortalezas. Uma gestão interna e uma gestão social, né? O Goleman, que é o inventor da inteligência emocional, ele fala de 4 gestões. A autogestão, a gestão social, gestão do relacionamento e a gestão, não lembro a outra, mas são 4. Mas é gestão de dentro e gestão para fora. E para fora. E isso é o que tá hoje. Tem uma amiga minha que fala, né? A Patrícia da Sempre. A gente tava conversando esses dias, ela falando, olha, hoje em dia eu contrato aqui, muita gente fala isso, né? Se você contrata por capacidade técnica, a maioria das pessoas podem, em algumas situações, serem contratadas pela capacidade técnica, apesar de hoje em dia já os processos seletivos estarem olhando, né? O aspecto da inteligência emocional, mas se for, ainda assim, os casos de demissão, né, de não continuidade, a maioria é por falta de inteligência emocional, não é por falta de capacidade técnica. É porque a pessoa não deu conta, né, de ter aquela resiliência, de conseguir se desenvolver, de ter o autocontrole, de se relacionar bem ali com alta gestão, com colegas, desenvolver a liderança, isso está no cerne do desenvolvimento da liderança. Quando você é líder, você tem que mobilizar as pessoas, né? Então você iria atrás de um babaca? Com certeza não. Então, você iria atrás de uma pessoa gente boa, que você consegue conversar, dar opinião, sabe, te ouve e conversa contigo, constrói junto, você iria. Que está aberta a mudar de ideia também, né? Então a pessoa pode até ser mediana tecnicamente, mas se ela é boa de soft skills, de habilidade humana, entendeu? Ele é um melhor líder do que alguém que não seja, seja melhor até tecnicamente, e ela vai mas é um babaca. cercar de pessoas, uma pessoa que é boa, que é liderança, nem mesmo, ela pode se cercar de pessoas técnicas boas. Sim, né? exatamente. E aí a coisa, né, funciona, aí dá certo. Exatamente. Porque aí ela une. Mas aquela questão lá que você falou do social faz sentido por vários motivos, assim, né? Uma é que pra gente reter o conhecimento pra gente aprender, o nosso cérebro aprender, a gente aprende por repetição ou por uma emoção muito forte que a gente tem. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer um trabalho social, por exemplo, então é um negócio emocional, concorda? Que você vai lá e faz alguma coisa, dá um prato de comida, sei lá, dá roupa, ou ajuda a pessoa, dá banho numa pessoa. Entendeu? Então você vê a pessoa emocionalmente, você se engaja emocionalmente naquilo. Então você acaba aprendendo alguma coisa ali. Entendeu? E a outra coisa é a questão hormonal também, que quando você... Cara, eu vou lá em tal lugar, em tal comunidade, ajudar o pessoal vou dar uma aula de inglês pro pessoal, entregar pão pro pessoal. Então, eu estabeleci, digamos, uma meta, eu vou fazer isso. E quando eu cumpro, aí também tem uma descarga hormonal, que é o que a gente está hoje em dia na internet, que fica ali a dopamina e tal, essas coisas todas. Eu me sinto bem também. Me sinto bem. Dá prazer. A gente entrevistou uma psicóloga aqui, numa dessas, né, num dos quadros, e depois eu fiz um artigo. Eu sempre faço, eu tenho uma coluna que eu sempre escrevo depois, né, sobre o quadro, sobre o que a gente conversou. Inclusive, sinta-se convidado. A gente vai escrever, vai aparecer na coluna, né? E aí
aí eu dei o nome ali do artigo de saúde do bem. Por quê? Porque ela falou exatamente isso que você está falando. E aí ela trouxe também uma questão da frequência cardíaca. Uhum. Ela disse o seguinte, olha, é comprovado e tem equipamentos que a gente utiliza, que a gente percebe isso, e tem várias pesquisas também, inclusive eu utilizei algumas dessas pesquisas no meu artigo, né? Mostrando que quando a pessoa está em estado de gratidão, ela entra em frequência cardíaca. E o estado de frequência cardíaca, ele libera os hormônios, os bons hormônios no corpo, ele aumenta a circulação sanguínea. Os hormônios da felicidade. Os hormônios da felicidade, então ele vai fazer com que o seu corpo dopamina, funcione melhor. E para você entrar, a melhor forma de entrar no estado de gratidão, de acordo com essas pesquisas, é você fazendo alguma coisa, algo pelo outro, né? Porque você vê na hora, tem uma evidência ali na hora, entendeu? Exatamente. Então isso faz... É altíssimo nível de conexão ali com aquelas pessoas. E isso permite com que você, tô preocupado, sei lá, tô brigando em casa, brigando no trabalho, na fase ruim. E olha isso aqui. E vou lá ajudar alguém. Então, na hora que você vê que a pessoa se emociona ali, aí você acaba se emocionando também, você meio que desliga. Então, você acaba vivendo o presente. E depois faz uma reflexão, né? E depois reflete sobre isso. Então, por isso que é interessante você fazer. Sabe o que eu lembrei? Inclusive, bom, para quem não sabe, o Anx já foi convidado há muito tempo atrás ali, a gente apresentou o quadro e tal, ainda estava esperando essa oportunidade. Você indicou pra gente o Diego, né? A princípio. Foi. Lembra do Diego? O Diego. Foi você que indicou. E ele, quando ele veio pra cá, ele estava junto com o Manuel, contando algumas histórias e tal. E que eles foram, que eles estavam atuando na Abrace. Na Abrace. Né? Que é o hospital de câncer, que lida com crianças e tudo mais. E agora eu tô resgatando aqui, construindo a minha história aqui, né? Eu lembro muito bem que ele falou assim, que a primeira vez quando ele foi lá, ele esperava ver aquelas crianças, né, tímidas, tristonhas, enfim, né? E o que chamou a atenção dele foi, ele não viu tristeza no lugar. As crianças estavam passando pelo tratamento, e o tratamento é muito difícil, né? Quem não teve a oportunidade, por favor, pesquise, né? E ele viu só felicidade, brincadeira, e os meninos querendo interagir e tudo mais. E ele saiu de lá transformado. Ele falou assim, eu não tenho problema, gente. Eu não tenho problema. Eu estou constrangido em pensar que eu tenho problema. Então, assim, a transformação que trouxe para ele, né? Então, quando você comenta sobre isso, já me vem à cabeça, né? E outra questão também que eu lembrei foi do Alexandre da Abrace também, que é o presidente da Abrace. A gente estava nos bastidores ali conversando e tal, e falando sobre voluntariado, que eles estão trabalhando agora com a reestruturação do papel do voluntariado da Abrace, como funciona e tudo mais, né? E que um dos problemas que eles identificaram era aquela questão assim do voluntário, ele tem que saber qual é o seu papel. Porque muitas vezes o voluntário ele não é convidado para colocar o seu conhecimento em prática, mas sim a sua habilidade, o seu tempo e tudo mais. E ele falou que certa vez ele estava lá olhando o pessoal montando as cestas básicas e tal, né? E sempre via um cidadão bem vestido, como você falou no começo, todo engravatado e tal, assim, se impressiona, né? Se destaca ali, né? Ele estava bem vestido, com paletó, sem a gravata, obviamente, e tal, e trabalhando ali, montando a cesta básica e tal, né? Os pacotes e linha de produção e tudo mais. Passa um dia, outro dia, mais outro dia. Poxa, vou conversar com o pessoal aqui, vou conversar ali com ele, né? E ele descobriu que esse voluntário, ele era um advogado de alto escalão da CGU. E que ele ia para lá só para montar a cesta básica, porque ele falava assim que eu me desplugo, eu me desligo de alguns problemas ali, aquilo para ele era uma higiene mental, eu lembro que ele comentou sobre isso, era uma higiene mental e que, por que não fazer alguma coisa em prol dos outros também? Então, ele conseguiu conciliar as duas coisas e entregar, né? Então, acho que são histórias aqui bacanas que ilustram ali o que você estava comentando agora, né? E lendo a sua última publicação no LinkedIn, eu fiquei pensando assim, poxa, tem muita gente que procura um esporte, vai no cinema no final de semana, pega os filhos e vai correr num parque, e por que não você não tirar uma hora, gente, do seu tempo, durante aquele mês, para fazer alguma outra atividade, né, qualquer que seja, mas ligada ao social, voluntariado,
né? Sei lá, consertar uma lâmpada de uma escola. Não sei, né? Tô elucubrando aqui. É sempre interessante, né? Quando a gente desloca a atenção quando a gente está ajudando alguém. Então, a gente vive muito, hoje em dia, muito egocêntrico, né? Focado em nós mesmos. Então, assim, o que eu quero, eu estou mal, ou eu estou bem, eu sou bom, ou eu sou ruim, eu quero comer isso, eu quero ter aquilo e tal. Você fica só eu. Uhum. E quando você tá com alguém, interagindo com alguém e ajudando esse outro alguém, então você desloca a atenção de você mesmo para outra pessoa, né? Entendeu? Então isso, às vezes, por isso que acaba levando a reflexão, que você, na PNL, para o Programação Neurolinguística, fala disso, são posições perceptivas, né? Então, se eu estou discutindo contigo, então tem a minha posição, que é a primeira posição, que é uma posição que eu tenho razão, concorda? Quando eu me coloco no seu lugar, aí eu consigo ver, então, o meu argumento em relação a você, entendeu? A gente está discutindo em relação a alguma coisa. E tem a terceira posição perceptiva, que é como se fosse ele vendo a nossa discussão, que é uma posição sem emoção, em tese, porque ele tá vendo a gente discutindo, ele consegue ver meus prós e meus contras, seus prós e seus contras, né? Então, quando a gente está ajudando alguém, acaba que a gente se coloca na posição do outro, da outra pessoa. Então, no mínimo, o que acontece é eu conseguir me enxergar na visão do outro, por isso que acaba levando a uma reflexão. Pô, será que eu estou mandando bem na minha vida? Será que eu estou muito egoísta? Será que eu não sei o quê? Entendeu? Então, acaba que tem um deslocamento da atenção, e isso tudo é propiciado também aquelas questões todas de descarga hormonal, não sei o quê, que é o que acontece na internet, que é a atenção, né? Como eu comentei lá da dopamina, você está ali na internet, você fica ali o tempo todo tendo descarga de dopamina, e a sua atenção fica presa ali, concorda? Entendeu? Então, mas quando eu estou ajudando alguém, então outra pessoa, entendeu? É um ser humano ali que está interagindo comigo e tal, então acaba que tem... Você acaba vendo, se deparando com problemas que talvez você não enfrentasse, né? Eu nunca... E rola uma comparação, né? Rola uma comparação, por exemplo, me deparei com câncer, né? A gente teve essa experiência, mas teve... Ainda bem, muitas pessoas nunca tiveram essa experiência dentro da família, né? Mas aí, se você vai para uma instituição que trata crianças com câncer, você vai se deparar com esse problema. Algo que você não vivenciaria, possivelmente, talvez, né? Nunca na sua vida. E aí, quando você vê aquilo ali, você vê, e o nível de gravidade é muito maior. Se você comparar um problema, uma rixa no trabalho, por exemplo, esses problemas você vê quão pequeno é a sua preocupação. Você vê quão pequeno então aí rola e começa a rolar essa comparação. Isso a gente sempre se compara. E isso que gera, inclusive, de novo, voltando àquele negócio da ansiedade, que gera uma ansiedade hoje em dia por causa da rede social, que tudo lá é editado, né? Então, e você está comparando com o perfeito. Exatamente, comparando com o perfeito que não existe. Então, mesmo jeito que eu me comparo na rede social, quando eu vou num negócio desse, então eu comparo uma criança lá que está doente em tratamento com meu filho e minha filha que estão saudáveis e não estão em tratamento nenhum. Você sempre compara. Entendeu? E vem o quê? Vem a gratidão. Aí você pode Porque se você comparou e viu que... eu tenho que parar de reclamar, então você é grato. Se vem a gratidão, você vai também levar um pouco desse sentimento para outras áreas da sua vida, né? Que aí começa a entrar na frequência cardíaca e tudo mais, essas liberações de hormônio, tudo isso que a gente está falando. Exato. Então, assim, a origem, você coloca ali no seu livro, você fala um pouquinho ali sobre os gatilhos, aprofunda um pouco mais sobre os gatilhos da ansiedade, né? Quais são os principais aí? Isso a gente coloca, inclusive... gatilhos internos, que são coisas que acontecem internamente de você, e gatilhos externos, que são do contexto que você vive, né? Entendeu? Então, quando você está no contexto externo, então pode ser... a gente trabalha junto, por exemplo, e eu me comparo contigo, você tem mais sucesso que eu, você foi promovido e eu não. Que é aquilo que você falou, né? Todo mundo foi para Cancún e eu não. Todo mundo foi para Cancún e eu não. Falo, putz, grilo, então isso pode gerar uma ansiedade. A outra é uma ansiedade que, às vezes, o seu chefe coloca em você, ou alguém que você... marido, esposa, ou um filho, ou uma cultura de que, que nem você comentou, que você estava indo, digamos assim, super bem, entre aspas, seguindo uma trajetória profissional muito boa, aí você parou a sua iniciativa profissional para ter filho. Parei o doutorado. Eu até continuei trabalhando. Mas é isso. Mas o doutorado está no campo do profissional. Você está ali, você parou essa iniciativa
para se dedicar à maternidade. Isso. Então, aí você fala, putz, não sei o que. Então, tem essa cobrança que é externa, assim, de padrões culturais. Então, eu tenho que ser diretor até tantos anos, tem que ter 1 milhão até não sei quanto, tem que ter isso, tem que ter casa tal, carro tal. Exatamente. Então, são coisas que vêm de fora para dentro. E tem esses gatilhos internos, que é coisa que eu imponho para mim mesmo. Então, muita coisa que aí tem crenças que você mesmo vai formulando, coisas que você vai vivendo, fala, então, para ser feliz, eu tenho que ter um carro. Que isso está ligado também a um pouco aos gatilhos externos, né? Um pouco a forma como você foi criado. Os dois estão ligados, porque essas divisões são divisões didáticas, entendeu? Não são divisões. O mundo não é assim, na prática. O mundo é tudo junto ao mesmo tempo agora. Entendeu? Mas a gente faz essas divisões didáticas para ajudar a gente para ensinar, né? Para facilitar o aprendizado e a pessoa tentar se organizar e navegar nesse contexto, entendeu? Então, para isso que servem as teorias e tal. Então, nenhuma teoria ela é aplicada exatamente daquele jeito. Até na física, tanto que você considera o CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Então, você considera, então, considerando que tudo isso aqui é padrão, então eu consigo lançar um negócio aqui e atingir o treco lá na frente. Aí você isola a variável, faz exatamente. Isso. Entendeu? Então, essas divisões não são só para a gente poder aprender melhor e também porque a gente, na nossa cabeça, a gente precisa de categorias, fica fácil. Entendeu? O nosso cérebro funciona assim. Então, eu preciso te colocar numa caixinha, ele em outra ou na mesma caixinha. Entendeu? Então, facilita também quando eu coloco, então isso aqui é de fora, isso aqui é de dentro. Entendeu? Mas nunca é exatamente aquilo. O externo e interno tá muito ligado, né? Em essência, são padrões. Oi? Em essência, são padrões. São padrões. São padrões. Basicamente, são crenças, ou seja, são verdades que você estabelece na sua forma de ver o mundo, né? Então, basicamente, a gente vai vivendo e a gente vai estabelecendo vários programas. A PNL chama assim, depende da teoria que você vai, chama de um jeito, de outro. Eu gosto de falar de programa, porque hoje em dia fica muito fácil, todo mundo entende, nem todo mundo é programador, mas todo mundo entende um programa, entendeu? Então, eu sou pequeno, por exemplo, sei lá, eu tenho 5 anos de idade, 6 anos de idade, aí eu tô brincando com ele, aí eu quero um brinquedo que ele tá lá, aí eu vou pegar, eu pego o brinquedo, na hora que ele olha pra mim eu dou um tapa, e pego o brinquedo. E, deu certo, cara. Eu consegui pegar meu brinquedo aqui. Então, vou dar sempre. Aí depois eu vou contigo lá também. A gente tá na mesmo. Aí eu vou pro colégio. Isso é amigo meu ali debaixo do prédio. Aqui em Brasília a gente fala. Aí eu vou pro colégio e você é minha amiguinha lá. Aí eu quero pegar um brinquedo qualquer. Aí eu vou e pego, eu já dou um tapa. Também e consigo ficar com o meu brinquedo que eu queria. Aí começa a formar uma verdade na minha cabeça. Entendeu? De que, pra eu conseguir o que eu quero, eu tenho que ser agressivo. Agora, não é um negócio assim, desse jeito, bonitinho, mas ele vai começando a se consolidar. Vai afirmando o comportamento. Uma pessoa perfeccionista, por exemplo, foram várias situações na vida que foram afirmadas de que ela tinha que ser perfeita. Então, lembra que eu falei que a repetição, a gente vai aprendendo com uma grande, ou por repetição, ou por grande emoção. Entendeu? Então, eu vou firmando, eu vou estabelecendo um programa. Se nada mudar, entendeu? Ou seja, eu vou virar uma pessoa agressiva. Para eu conseguir o que eu quero, então eu quero estar disputando um cargo numa empresa, e você? Entendeu? Eu falo, cara, eu vou pra porrada, briga, digamos assim, né? Não vou pras vias de fato, mas vou ser super agressivo, que é o que eu aprendi. Vou usar né, exatamente. Então, tudo é crença que a gente vai tendo. Vários programas que a gente vai vivendo, a gente vai lendo, vou vendo outras coisas acontecendo e vai cristalizando e são sempre também muito volúveis também, sabe? Então, só para dar um exemplo, o pessoal, mas demora para aprender. Eu falei, não, você pode aprender muito rápido. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu bati o carro, quando meu primeiro emprego, vendedor de carro, aí o gerente lá da loja pegou uma vez, foi um cara lá visitar a loja, aí ele falou, pega aqui meu carro e leva esse camarada no aeroporto. Eu não queria fazer isso, porque meu pai me ensinou. Ainda bateu o carro. Cara, ainda bati o carro. Aí era um carro do ano, porque o gerente da loja tinha um carro do ano até para poder vender, digamos assim, né? Aí eu entrei numa tesourinha aqui no final da Asa Sul. Cara, sempre o carro saiu, patinou, o carro aí cantou, sabe? E eu rodei e ainda capotei com o carro. Ferrei com o carro, perda total no carro. E não é porque eu estava um pouco acima da velocidade, mas não estava muito rápido, entendeu? Mas mas essa tesourinha foi feita para capotar, deu né? Isso, entendeu? Cara, eu fiquei, sei lá, uns 6 meses, quando eu ouvia, então eu não tinha medo nenhum de, sei lá, de ver um pneu cantando, carro de boa.
Mas por conta desse negócio que, ou seja, foi um comportamento que foi fixado por uma forte emoção, que foi aquele medo na hora de morrer. Entendeu? Então, depois demorou uns 6 meses para quando eu ouvia, se eu estivesse aqui e eu ouvisse um carro freando, cara, eu já ficava... dava mó medo, assim, sabe? Eu ficava com medo. Então, assim, o negócio que eu aprendi, esse comportamento foi fixado em 1 segundo, 2 segundos. Então, você pode aprender qualquer coisa muito rápido. Entendeu? Ou também demorar um tempo. Agora, às vezes tem gente que tem crença. Assim, não, eu demoro para aprender. Não, isso é muito difícil. Cara, vai demorar mais. Ou às vezes nem vai aprender, porque ela não quer, na verdade. Porque o que ela acredita é isso. É a história do Falcão que é criado com as galinhas, né? Eu li uma história assim que o Falcão pegou o ovo ali, criou junto com as galinhas e ele achava que não sabia voar, né? Era mais ou menos por aí. Mas sabe, você comentando sobre isso, o que me vem à cabeça? A gente fala muito dos voluntariados, né, que doam seu tempo e tudo mais, que tem sua transformação e que veem que, né, eles não têm problemas e tudo mais. Do outro lado, a gente tem as instituições, as pessoas que trabalham nessas instituições e muitas vezes, né, elas estão ali imersas em uma situação muito delicada na vida de outras pessoas, seja uma questão de sei lá, trabalho com câncer ou até mesmo com pessoas que estão envolvidas em drogadição e tudo mais. Agora, não sei, me veio à cabeça aqui que talvez elas possam ter esse momento, o pneu cantando, né? Para dar aquela virada de... Pois é, como trabalha com isso? Como você conseguiu lidar com essa situação e depois sair dela, né? Porque hoje eu imagino que você escuta um pneu cantando, tá tranquilo. Não tem mais nada. Aí eu até volto lá em Aristóteles, quando ele falava lá, que é um negócio que eu gosto da filosofia, né? Então ele falava o seguinte... A gente é fã da filosofia aqui também. Mas eu leio os livros mesmo, assim, sabe? Não, da íntegra, né? Eu adoro. Leio o livro, pego lá o livro de Aristóteles, Platão, já li vários, você sabe? Eu gosto. Mas ele mesmo falava assim, que só tem um jeito que ele fala da virtude, né? E é a base de vários outros conhecimentos. Por isso que eu estou indo lá logo na causa ali. Ele fala, só tem um jeito da pessoa ser corajosa. Ela experimentar ser corajosa. Ele fala isso. Só tem um jeito da pessoa ser mais forte. Ela experimentar ser mais forte. Entendeu? Então só tem um jeito da pessoa desenvolver. E quando você vai para terapia, para psicologia, independente da abordagem, só tem um jeito. Tem pessoas que têm, por exemplo, medo de elevador, uma fobia qualquer. Só tem um jeito da pessoa perder medo de agulha, que teve muito por conta da pandemia, por exemplo. Só tem um jeito, uma abordagem. Óbvio que o pessoal às vezes mascara com nomes diferentes, não vai falar que nem o Aristóteles falava, né? Então você vai mudando ali e tal, vai embrulhando de forma diferente. Vai falar a mesma coisa, né? Mas só tem uma forma de fazer. A pessoa perdeu o medo de elevador, por exemplo. Eu lembro até de uma psicóloga comentando sobre isso. Ela chega lá e vai expor a pessoa a um elevador. Então ela vai lá e ela só fica de longe, junto, ela vendo pessoas entrando no elevador. E vendo que ninguém morre, que o elevador não cai, que as pessoas entram, saem felizes, saem rindo e tal. Entendeu? Isso de longe, daqui a pouco chega um pouco mais perto. Então é uma exposição gradual que tem que fazer. Entendeu? Então só tem essa forma. Não existe outra forma de desenvolver assim, uma superação de uma fobia, de um medo. Só indo, né? Quem tem medo de falar em público, como que faz? Não tem treinamento. Falando em público. Só falando em público. Agora você vai começar logo falando para 200 pessoas? Você vai aos poucos. Eu vou começar falando para 1, depois para 2, depois para minha equipe, 5 pessoas. Né? E assim vai indo. Eu vou dar uma aula para 10 pessoas e vai indo. Eu até hoje já dei palestra para mais de 1000 pessoas já, assim, sabe? Não por conta de mim, né? Que eu tava, às vezes, com um evento que tinha alguém famoso lá e eu ia dar uma palestra de abertura, sabe? Alguma coisa assim. E eu lembro que algumas vezes eu já fiquei nervoso. Falei, cara, eu vou dar uma palestra, esse negócio tá cheio aqui e tal. Vai dar uma medo. Eu sempre penso, cara, eu não dou aula na FGV, sei lá, para uma turma de 30 pessoas. É a mesma coisa. Qual é a diferença? Eu falar para 30, para 10, para 1000, não muda em nada. Nada. Isso entendeu? Aí eu vou e foco ali em umas 30 pessoas ali. Faz de conta que eu falo para aquelas 30 e ignoro o resto. Ali na frente. Agora ninguém entende isso. O pessoal pensa que eu tô falando para... Aí quando você vai relaxando, aí também eu começo realmente a falar para um monte de gente, né? Mas eu vou falar para esse grupo aqui, ó. Entendeu? De 30 pessoas e pronto. Mas acontece, pelo menos acontece comigo, né? Dá aquele friozinho na barriga e tal, mas quando começa...
parece que o negócio vai. É. Né, Mas você lembra aquele seriado que a gente viu do Chris Hampton? É isso, né? O nome dele, sim, Qual que é o nome daquela série? Que faz o Qual? Thor. O que faz o Thor, ele fez O uma ator que série. faz o Thor. Você viu essa série na Netflix? Eu vi Não é na alguns Netflix, não, é na pedaços. Disney. É na Disney? Eu já vi, dele se sentir bem, né? Isso. Isso, muito legal. a intenção dele é descobrir formas de viver mais tempo, né? Só que Acho que para eu vi uns viver 3 mais, capítulos, eu acho. ele precisa controlar algumas questões, e uma delas é a ansiedade. Exato. Ansiedade, medo, etc. E os cientistas, sempre tem cientistas acompanhando ele. Uhum. E no episódio da ansiedade, os cientistas acompanhando e falaram exatamente isso. Como que eu vou lidar com o meu medo e ansiedade de altura, né? Indo pra altura, colocaram ele lá no guindaste. Então, mas ali é um negócio também... Botaram ele pra andar. É tá? radical Foi no demais, extremo, né? É super radical. você Botaram não ele no precisa- extremo do negócio. Você não precisa... Cara, eu tenho medo de agulha, então vou ali vou doar sangue. Pô, cara, Mas eles estavam fazendo às vezes vai piorar. experimento. Era porque mostrou todo o aspecto neural dele e físico também, sendo químico, né? Sendo modificado quando ele foi Então, exposto. mas o caso dele é porque, assim, ele especificamente é uma pessoa que está fazendo aquilo lá. Já tem todo um treinamento e tal. Então, assim, ele tá ali, ele está disposto... Né? Então, ele, por conta da série, ele está disposto a superar várias coisas. É diferente, às vezes, de mim, por exemplo, de você ou de qualquer outra pessoa aí que, cara, eu tenho medo, por exemplo, de barata, mas eu não tô afim de perder meu medo de barata. Eu morro de medo de barata, por exemplo. Entendeu? É diferente. Ele, no caso lá, se ele tivesse medo de barata, eu quero superar. Ele ia lá com o médico e tal, ele ia superar o medo de barata, concorda? Então, é disposição do camarada. É disposição. Entendeu? E pra ele era um negócio, é isso que você falou, ele trabalhava com aquilo. Mas o interessante da série, assim, que eles vão mostrando, é que existem as questões fisiológicas, né? Sim. E neurais e hormonais. Que a gente está falando aqui é ciência também. Sim. Né? Você fazer algo que você se colocar, né, ir lá e enfrentar aquilo que você tem medo, que você está disposto, que você quer, que você acha que você precisa melhorar, por exemplo, se comunicar, hoje em dia, né, as pessoas precisam enfrentar Agora, o medo de não se é ruim, comunicar. né? É que nem a raiva. São dois sentimentos que às vezes o pessoal demoniza, vamos chamar assim, o pessoal, uma pessoa medrosa ou então uma pessoa raivosa. Cara, os dois, tanto a raiva quanto o medo, são importantes pra caramba. É o medo de eu cair de cima de um prédio que me impede de pular. Concorda? Ou se arriscar, né? A andar no peral do prédio. Agora, você não pode ter o limitante, né? Exatamente. Algo que impeça você de desenvolver. Pra não me colocar na frente do cara, pra não reagir e tal. É o medo que me impede de fazer isso. O medo é importante pra você se preservar. O problema é a extrapolação disso, né? Então, assim, eu não vou sair de casa pra poder ir no mercado com medo de gente. Então, sei lá, vou num prédio que tem 10 andares, vou no 10º andar, tenho medo de elevador, não vou ter que subir de escada. Ou coisa simples. Isso que a gente está falando aqui de se comunicar, a gente sabe que hoje, muitas vezes tem um profissional que tecnicamente é muito qualificado, mas ele não consegue apresentar o que ele fez. Ele não consegue se comunicar direito, ali, fazer a defesa, né, daquele trabalho dentro de uma empresa, e aí ele não vai galgar. Sabe o que é engraçado? Esse negócio de falar, um dos maiores medos que tem é de falar em público, né? E sabe como é que a pessoa normalmente ela vê? Quando ela imagina, normalmente a gente... Tanto é uma técnica utilizada, foi meio banalizada, mas ela é muito usada, que é a técnica de visualização. Que muito coach usa, foi banalizada pra caramba. Cara, mas todo mundo usa esse negócio. Você vê os atletas de alto desempenho, todos eles usam visualização. E hoje em dia, como tem câmera... Teve as Olimpíadas que fica aparecendo o cara antes, ele aquecendo. Eu gosto muito de tênis. Então eu vejo o campeonato de tênis, os jogadores, homem e mulher, antes eles visualizando. No basquete o cara visualiza antes, assim, como é que ele vai fazer a cesta. Então é muito poderoso isso, né? Foi banalizado, mas é muito usado. E você pode até sacanear, mas você usa. Então tem gente que quando vai falar em público, o que ela faz? Ela visualiza normalmente as pessoas com os olhos muito grandes. Na imaginação dela. Muito bom. Quando ela imagina, eu vou falar em público, meu Deus, que medo. Aí ela imagina os olhos da pessoa muito grande, entendeu? Ou ela imagina todo mundo fazendo assim, ó. Entendeu? Então, quando você vai fazer, por exemplo, não tem problema você visualizar isso. O negócio é você fazer depois você editar essa visualização. Então, cara, eu vou falar em público hoje, por exemplo, vou dar uma palestra hoje no final do dia. Aí fala, nossa, aí tem gente que se imagina dando branco.
ficando nervoso. E a pessoa, ela se vê em cima do palco, ela se vê, concorda? Uhum. Não tem problema nenhum. Agora o que você tem que fazer? Cara, eu tenho que reconhecer esse pensamento e pegar e vou editar esse pensamento. Cara, Boa. na verdade, eu vou estar lá na frente do palco, Aham. entendeu? E eu vou falar bem, vai fluir. Vai fluir. As pessoas vão reconhecer, eu vou ver as pessoas reconhecendo. Eventualmente vai ter um ou outro balançando a cabeça, mas a pessoa vai estar junto comigo. Aí você chega melhor no negócio. Que é o medo da rejeição. Isso eu na coloquei no verdade, livro, é. essa técnica aí. Então, Até eu acho que eu dei esse exemplo até. então, Imagina todo mundo fazendo assim. Mas é isso mesmo. Então a Por gente- que você vai se preparar pro pior, cara? Assim, É verdade. você tem que visualizar o positivo. É verdade. Você acha que, só pra concluir, você acha que um camarada que tá lá na NBA, ele vai visualizar ele errando a cesta? Pois é. É. Não faz Entendeu? O cara sentido que, nenhum mesmo. nas Olimpíadas, ele imagina toda a série dele lá fazendo uma performance qualquer. Ele vai imaginar ele errando? É, ele não dá conta nem de Cara, ele de vai imaginar ele trabalhar o treino, acertando. claro. É. Entendeu? Então, no resumo, assim, a gente pode dizer que o trabalho voluntário ele também te ajuda a aperfeiçoar seus soft skills, Ah, com certeza. né? Então, quem tem medo de agulha, vamos falar de medo de agulha aqui, né? Vamos pegar o exemplo do Vai lá e David. faz. Vai lá, gente. Olha, não, vai lá, acompanha alguém. Tá? Acompanha alguém para dar uma olhada. Vamos aos pouquinhos. Ver vídeo no YouTube primeiro. Ver vídeo no YouTube. Ver que a pessoa não morreu. Se visualiza, alguém, não né? morrendo, né? Se alguém tem aí o dom de transmitir algum conteúdo que vai fazer o bem para alguém, vai palestrar em algum local, vai ter, gente. Vocês vão encontrar. O trabalho sempre chega para quem tá preparado, tá? Então, assim, eu acho que entendo que o resumo da nossa conversa aqui, né, é que o trabalho voluntário, ele traz esses benefícios para a pessoa também, o próprio profissional, não só a higiene mental, mas também o aperfeiçoamento profissional da pessoa, né? E pessoal, né? Por que não, né? Sim. Por que não? Bacana. A conversa tá boa, já me sinalizaram aqui que a gente tá no final. Para finalizar, eu deixei aqui em cima, acho que você tá curioso para saber o que é, né? O que é, você sabe o que é, né? Origami. É um Meu filho origami. adora origami. É o tsuru. Você conhece a filosofia do tsuru? Não. Na cultura japonesa, eles falam que a cada 1000 dobraduras, você realiza um desejo, tá? Que O legal. nosso desejo aqui é um mundo melhor. Então, todos os nossos convidados, as pessoas que vêm aqui, a gente entende que eles estão fazendo uma dobradura como essa quando atuam no social, quando ajudam outras pessoas, enfim, né? Então, simbolicamente, eu gostaria de presenteá-lo Que legal. com o tsuru. Gostei. Tá? É uma dobradura que a gente fez aqui junto. Eu acho que vai render ainda algumas outras coisas, quem sabe um artigo aqui junto, enfim, né? A gente vai conversar. Então, fica aqui de lembrança para você desse momento. Agradeço a sua presença aqui. Já tem bastante tempo aí que a gente vem tentando fazer alguma coisa e tentando encaixar. Eu acompanho, você não sabe, mas eu acompanho o seu trabalho desde dentro da Presidência da República, com os canvas, passando por dentro do Ministério da Agricultura, que é onde eu já passei, sempre falam dele por lá. Tem pessoas, e falam bem, tá? Que bom. Né, Mas tem gente que fala mal também, sempre tem. Tudo bem, né? Faz Tudo bem, né? Aí a gente teve outras oportunidades, quando o Aires esteve aqui, a gente conversou e tudo mais, né? E hoje deu certo. Então, sinta-se presenteado. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua contribuição aqui no nosso quadro. Se quiser deixar seus contatos aqui, o contato do livro também, fique à vontade aí. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre legal, né? A gente poder conversar, né? E, bom, eu não tenho ainda a informação do livro, porque, como eu falei, tá na editora lá para publicação, mas pode me seguir nas minhas redes sociais, que lá eu vou estar compartilhando alguns conteúdos interessantes, né? Falo de ansiedade, essas coisas. Isso, Vanks Leandro. Arroba, Vanks é WANKES, é um nome esquisito mesmo. Eu sempre chamo de Wanks, ó. Então Não é errado, não é errado. Se a versão, você vai falar mais americanamente, é o Wanks. Você vai falar mais alemão, aí é Vanks. Você tá acostumado com Vanks. É, porque a origem na sua holandesa. família. Então é mais pro alemão, então é Vanks. Mas não tem problema nenhum. Cara, quem tem nome esquisito não pode se incomodar de chamar errado. Entendeu? Então chama Yanks, Vou Punks. descrever meu caso, eu atendo não tudo. importa. 2 L's Y, deixa. Chama até de Psylva. Oi, diga. Aliás, na verdade, quando a pessoa chega assim, ela tá escrito e ela sem dificuldade fala, eu só não precisa nem falar. Entendeu? Psyu Leandro. Tá bom. Olha, vamos deixar nossos contatos aqui também. Vamos lá. Meu contato é Poli de Andrade Inside. Tem o contato também da nossa empresa, da consultoria, que é uma consultoria na área de
de mobilização de recursos e na área de social também, ali Andé.negócios, e o Inside Maker for Kids é das nossas crianças, a gente tem um projeto com as nossas crianças. Eu não tinha falado, somos casados. Que é de homeschooling. A gente fez homeschooling, né? Agora é um projeto infantil, de educação infantil ali. Olha lá. Roberto, acho que são os mesmos, praticamente. Roberto Miguel tá ali já, né? Yandé Negócios e o site, né? yandenegócios.com. Muito bem. Valeu, gente. Obrigada, Wanks. Obrigado, Valeu, novamente. obrigado. Valeu. Até mais. Valeu. Obrigado, pessoal. Até Obrigado, mais. Tchau, tchau, tchau. tchau. Até mais. Prepare-se